Veja que enquanto a Europa inteira estava brincando desse negócio de construir estruturas racionalísticas, tinha um sujeito totalmente desconhecido na Itália, um camarada chamado Giambattista Vico, que ele dizia o seguinte: nós só conhecemos perfeitamente aquilo que nós mesmos fizemos. Nós não podemos conhecer o mundo da natureza perfeitamente, porque não fomos nós que o fizemos. Mas nós podemos conhecer o mundo da alma humana, o mundo da história humana, o mundo da sociedade. Por quê? Porque nós mesmos fizemos. Então, este conhecimento, quer dizer, vem antes do outro. É incrível, porque hoje em dia todo mundo acredita que existe um conhecimento objetivo das ciências naturais, onde a verdade é muito fácil de você alcançar, e existe um outro mundo, duvidoso, nebuloso, que é o mundo da sociedade humana. Eu digo, mas isso é totalmente esquizofrênico. É claro que é muito mais fácil você compreender ações humanas do que você compreender a natureza. Acontece que faz muitos séculos que a ciência não se ocupa em compreender a natureza, mas apenas em observar certas relações mensuráveis e compará-las com outras relações mensuráveis. Com a finalidade de quê? De compreendê-la, de operá-la tecnicamente. O que o Bertrand Russell chama de verdade técnica. Então, desde Bertrand Russell, expressando muito corretamente, ele diz que desde a Renascença o que nós entendemos por verdade não o que as coisas são, mas aquilo que nos permite operá-las de uma certa maneira. Digo, mas note bem, quando você descobre a respeito de um objeto uma certa operação técnica que você pode fazer com ele, você só descobriu uma coisa a respeito dela. Uma única. E essa coisa não diz respeito a ela, mas diz respeito às ações que você pode fazer com ela. Ora, qualquer objeto no mundo pode ser objeto de infinitas ações humanas. Por exemplo, eis aqui o porco. Você pode matar o porco e comê-lo, você pode criá-lo como se fosse um cachorro de estimação. São ações completamente diferentes, né? Mais ainda, a capacidade que você tem de transformar os dados da natureza revela sempre um potencial que esses objetos têm. Mas esse potencial pode não ser o principal. Você nunca sabe se o que você está observando da natureza pelos métodos da ciência moderna é importante na estrutura geral da natureza ou não é. Isso é impossível saber por esses métodos. Isso quer dizer que a característica fundamental da ciência moderna é ter desistido de compreender a realidade. E passado a encarar todo o conjunto da realidade apenas como um conjunto de possibilidades de ação técnica sobre a natureza. É claro, quando você ajuntar centenas de possibilidades de ação técnica sobre tal ou qual coisa, talvez você conheça algo sobre ela. Mas acontece que essa centena de possibilidades, vinda de várias ciências diferentes, é inarticulável. Então quer dizer que todo conceito moderno de conhecimento não é propriamente conhecimento, é outra coisa. Não quer dizer que não tenha seu valor, é claro que tem. Se tem um sujeito que gosta de tecnologia, que aprecia tecnologia, é eu. Só que eu sei, a tecnologia não é o conhecimento dos objetos, né? É o conhecimento de possibilidades de ação humana sobre esses objetos. Tá certo? Então, isso quer dizer que a impressão que nós temos de que a natureza é um conjunto de dados objetivos e que o mundo humano é uma confusão, uma névoa total, é uma exata inversão da realidade. Mesmo porque da natureza, o que a ciência conhece, são o quê? As possibilidades de ação humana sobre esse objeto. Então, essa é a mesma coisa que você dizer que em toda essa tecnologia nós estamos conhecendo o quê? O ser humano. Mais o ser humano do que o objeto sobre o qual
incide a ação dele. Então, o simples fato de existir tecnologia, de você poder estudá-la, mostra uma quantidade imensa de processos de ação humana que são perfeitamente cognoscíveis. Ou seja, para você obter um efeito X, você tem que fazer isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Tudo isso é o que? É a ação humana. Então, de certo modo, uma ciência que foi na direção exatamente oposta do que dizia Giambattista Vico está de novo confirmando o que ele disse. O mundo humano é mais facilmente cognoscível por nós do que a natureza. Agora, você pode encobrir a natureza com a rede das relações técnicas que você mesmo criou em cima dela, e achar que uma coisa é a outra. Está entendendo? Então, mas quando você faz isso, a própria visão que você tem do mundo humano se torna falseada. Por quê? Você está acreditando que a ação humana se desenrola em cima de algo que você chama de natureza. Mas isso que você está chamando de natureza já é ação humana. Então, o que é a natureza, tal como a ciência moderna a concebe? Ela é uma espécie de golem. Golem é aquele boneco de barro, que é uma lenda judaica. Você construiu um boneco de barro, falava a palavra mágica, o boneco de barro adquiria a vida e começava a bater nele. Entendeu? Então, é um golem. Vamos dizer, a concepção científica da natureza, ela é constituída de uma rede de ações humanas possíveis em cima dessa natureza. Ela não é a natureza. Isso quer dizer que a natureza para nós se tornou realmente um enigma tão grande que nós nem sequer nos damos o trabalho de estudá-la. Mas como a nossa concepção da sociedade humana é construída em cima desta ideia substitutiva de natureza, a concepção que nós temos da sociedade fica também falseada. Porque, de fato, não é na natureza, tal como a descreve a ciência, que se desenrola a vida humana. É na natureza real, anterior à descrição científica. Só para complementar isso aqui, vamos dizer, com alguns dados históricos, como é que nós chegamos nisto? Como é que pudemos chegar nesta situação? Foi o seguinte, quando nós olhamos a passagem, vamos dizer, do mundo medieval para o chamado mundo moderno, isso aí é descrito quase que universalmente, ou popularmente, como uma passagem do universo que era regido pela fé, misticismo e princípio da autoridade para um novo mundo que é regido pela razão, pela ciência, pelo conhecimento experimental dos fatos e pela análise crítica. Não é isso? Isso aí chega, vamos dizer, ao cúmulo no iluminismo, quando Kant define o iluminismo como o fim da servidão humana. Quer dizer, o ser humano não tem que seguir nenhuma autoridade, ele tem que usar a sua própria razão, tem que se libertar do jugo da autoridade e ousar usar a sua própria inteligência para compreender o mundo real. Tá certo? Bom, essa imagem é associada a uma série de corolários. Corolário número 1. A emancipação em relação à autoridade era também a inauguração de uma época de liberdade civil. Desses direitos humanos, do governo constitucional, etc, etc. Segundo, a libertação não era somente civil e política, mas era uma libertação intelectual e espiritual. Todos os seres humanos agora despertavam para o uso da razão. E, portanto, chegavam ao que Kant chama a maturidade. Ele diz, a imaturidade é você se submeter voluntariamente a uma autoridade. Não por incapacidade sua, mas por covardia. E, em terceiro lugar,
esta emancipação não emanciparia só o homem civil e politicamente, ou intelectual e espiritualmente, mas libertaria o homem do jugo da própria natureza. Porque aumentaria o poder do homem sobre a natureza e nós estaríamos então livres de processos naturais que nos oprimem, que nós poderíamos agora manipular e usar em nosso próprio proveito. Essas as três promessas do iluminismo. É claro que as três promessas não se cumpriram. Em vez de você ter um mundo de liberdade civil, você teve uma sequência de guerras, revoluções e tiranias mais opressivas que seriam inimagináveis para um homem do ano 1000. Né? Quer dizer, você imaginar, por exemplo, um governo que pudesse controlar as pessoas à distância, né? Como você controla, você põe um satélite, né? O satélite observa tudo que você está fazendo dentro da sua casa. Né? Se você dissesse isso para um homem do ano 1000, ele ia ficar tão aterrorizado que acha que ele ia morrer de susto. Isso pareceria tão horrível que é impensável. Ainda se você dissesse até a um camarada do iluminismo, eu digo, olha meu filho, daqui 100 anos, tudo que você comprar e vender, o governo vai saber. Você não pode ter dinheiro guardado na sua casa. O burguês que fez a Revolução Iluminista ficaria horrorizado com isso. E, no entanto, isso aconteceu. Não é isso? Quanto ao famoso controle do ser humano sobre a natureza, digo assim, olha, o homem aumentou o seu poder sobre a natureza. Digo, mas espera, que homem, cara pálida? Hã? Eu? Não, o que aumentou é o poder de uns homens sobre outros homens. Claro, o aumento do poder sobre a natureza supõe uma organização hierárquica das ações humanas. Onde nem todos podem participar no mesmo nível. Então, nem todos os seres humanos podem construir um satélite para observar os outros seres humanos, mas alguns podem. Então, aumentou o poder do homem sobre a natureza? Não, aumentou o poder de uns homens sobre outros. Eliminando, portanto, as duas promessas anteriores. A ideia de que havia um florescimento extraordinário da inteligência e da consciência humana, bom, visto do ponto de vista de hoje, essas massas totalmente estupidificadas, tá certo? Pedindo para ser enganado o tempo todo, né? Você vê que o tiro saiu pela culatra. Mas se essas três coisas saíram pela culatra, se essas três expectativas deram errado, é porque a própria autodefinição da nova época, a autodefinição da nova fé, estava falsa. Esta ideia de que nós passamos de um período de fé, misticismo e autoridade para um período de razão, ciência, análise crítica, essa é apenas uma figura de linguagem, um estereótipo. Isso não correspondeu à realidade. Quando você vê o surgimento, vamos dizer, da cultura chamada moderna, o que você vê inicialmente não é um florescimento das ciências, mas um florescimento do ocultismo. Os séculos XVI e XVII são a época da astrologia e da alquimia. A maior parte dos livros que nós conhecemos sobre astrologia, por exemplo, surgem nessa época. Os grandes clássicos da astrologia. Mas ainda, os astrólogos, alquimistas e magos passaram a ter uma importância extraordinária como conselheiros dos príncipes da nova classe governante. Qual era a relação, se você olhar, qual é a relação entre a cultura letrada, se você pegar assim, a cultura dos intelectuais, e a cultura mais popular durante a Idade Média e nos primeiros séculos da Idade Moderna. Se você ler o que os grandes filósofos escolásticos escreveram sobre os assuntos que mais tarde seriam chamados de ocultismo, como astrologia, alquimia, etc., etc., você vê que eles faziam um esforço miserável para inserir isso dentro do edifício racional de conhecimento. Separando, portanto,
o que pudesse haver ali de mera, vamos dizer, resíduo tradicional, lendário, né, e folclórico, do que pudesse haver de conteúdo fático admissível, racionalmente admissível. Por exemplo, na Suma contra os Gentios, Santo Tomás de Aquino faz a sua famosa análise crítica da astrologia. E ele começa por dizer que tudo que se move na Terra é movido desde os astros. Porém que os astros são corpos. E um corpo só pode mover outra coisa que é corpo. Então, ele diz que se existe alguma influência dos astros na conduta humana, não pode ser uma ação direta sobre a alma humana. Um astro não pode influenciar a alma humana. Mas pode, através da conformação do corpo, criar certas propensões e limitações. Então, ele diz como a maior parte das pessoas são, de fato, movidas por paixões corporais. Então, é possível que, dada uma certa configuração astral, você possa prever, grosso modo, a conduta do sujeito. Ele não teve tempo de prosseguir esse estudo. Mas o que ele colocou? Ele colocou os princípios de um teste científico da astrologia. Ele não diz nem que sim, nem que não. Ele articulou o problema cientificamente. Então, quando começa, vamos dizer, no século XVI, o florescimento da astrologia moderna, você não vê mais nada disso. Você vê a coisa se espalhar, vamos dizer, como um rastilho de pólvora por todo quanto é lado. Todo mundo querendo ler seu mapa astrológico. E as pessoas acreditando naquilo integralmente, ao ponto que os astrólogos, como Robert Flood, ou John Dee, ou Morin de Villefranche, tinham posições privilegiadas na corte, ocupando o lugar que em outras épocas teria sido do conselheiro eclesiástico. Mais ainda, a discussão sobre a astrologia assume imediatamente um tom, vamos dizer, polêmico, passional, onde tem o a favor e o contra, coisa que não existia antes. Você vê que Santo Agostinho, no século IV, ele fala horrores dos astrólogos. Mas ele já antecipa a hipótese de Santo Tomás de Aquino. Ele diz, não é impossível que, a partir da determinação da forma corporal, os astros exerçam alguma influência na conduta humana. Como ele não era um astrólogo praticante, nem ele nem São Tomás de Aquino, não tiveram tempo de averiguar, vamos dizer, empiricamente essas hipóteses. Mas você vê que era uma tentativa de articular cientificamente a coisa. E, portanto, isso quer dizer que a alta cultura da Idade Média, embora tendo absorvido todas aquelas concepções astrais que vinham das antigas civilizações cosmológicas, nem a aceitaram nem a rejeitaram. Mas trataram de elaborar intelectualmente num nível que nunca mais seria alcançado até o século XX. Quem alcançou no século XX um nível igual de elaboração? Este que vos fala, vocês desculpem, mas todo mundo que escreveu sobre astrologia em geral é tudo besteira. Tudo tomada de posição polêmica. O primeiro sujeito que disse que, olha, nós temos que rearticular a coisa para tornar possível a sua investigação científica. Não o seu mero teste científico de eficácia, porque, por exemplo, a pesquisa do Michel Gauquelin apenas fez uma teste para ver se algumas técnicas astrológicas funcionavam. Falei, bom, mas isso aí você não está investigando
a matéria, o assunto da astrologia. Você está apenas investigando o que os astrólogos dizem a respeito. É um teste importante, mas ele pega o assunto pela beirada, não pela sua substância. Né? Eu digo, existe alguma maneira de você averiguar, né, cientificamente se existe uma articulação entre fenômenos da ordem celeste e fenômenos da ordem terrestre? E que seria possível? Qual é o conjunto de conceitos, de técnicas, de métodos que seria necessário para isso? Só quem colocou isso seriamente fui eu. Então a história parou com o Santo Tomás de Aquino e vou retomar. No século XVI e XVII é loucura geral. E essa loucura chega a um ponto tal que por volta de 1680, né, as universidades são obrigadas a parar com a bagunça. Então, o que elas fazem? Simultaneamente, a Sorbonne e a Universidade de Oxford excluem a astrologia do ensino e fazem declarações contra. Quer dizer, aí fica proibido. Mas, como é que se diz? Quando você começa a delirar muito, tá entendendo? Às vezes tem que tomar uma atitude, como é que se diz, repressiva, para simplesmente devolver o camarada à realidade. Mas é claro que nisso aí existe uma perda formidável. Porque a partir daí, as atitudes com relação à astrologia se tornaram cada vez mais irracionais, extremadas e polêmicas. E nunca mais houve sossego para investigar a coisa com seriedade. Entendeu? A mesma coisa com relação a magia, experimentos místicos, etc. etc. Né? Quer dizer, houve no início da modernidade um florescimento monstruoso disso. Tá certo? Deste mesmo florescimento surgem as principais ideias da ciência moderna, inclusive a ideia da matematização. Eles tiram exatamente daí. Tá certo? E quando a matematização está andando mais ou menos bem, então eles dizem, então só vale a matematização e nós proibimos o resto. Mas proibimos, espera um pouquinho. Quando nós observamos todos os personagens que historicamente criaram as novas tendências políticas da modernidade, fizeram a Revolução Francesa, né, impuseram a ciência dita materialista aqui e ali, eram todos maçons. Digo, o que é a maçonaria? É uma organização esotérica, cheia de ritos e símbolos, puramente mágicos. Então acontece que a partir daí você tem duas ciências. Uma que é para você apresentar ao público, outra que é para você discutir na loja maçônica. Então, quer dizer, tem uma série de problemas que a partir daí você não pode mais abordar objetivamente. Porque existe o compromisso do segredo, existe a linguagem dupla, tá certo? E existe a paralaxe cognitiva, e existe uma confusão dos demônios. Isso é que é a modernidade, não é o reino da razão. Por exemplo, hoje, existem, de umas décadas para cá, os historiadores, sociólogos, todo o pessoal das ciências humanas, né, eles descobriram que existe esse negócio de magia, de alquimia, etc., e começaram a estudar isso historicamente. Né. Então, milhares e milhares de livros. Ótimo, porque graças a eles nós podemos saber, por exemplo, através da, por exemplo, Francis Yates, né, e outros estudiosos. Então nós sabemos a importância imensa que teve esse aporte maçônico na criação de todo o mundo moderno. Hoje em dia não dá para disfarçar mais. Tá certo? Então, quando começaram a publicar essas coisas, teve gente até que achou ruim, falou, não é para mexer nisso. Aí você vai entrar no irracional. Eu digo, mas peraí, mas eu quero saber a história, como a história foi, porque senão você está tampando os olhos, daí que você entrou no irracional. A função da sociedade secreta, hoje tudo isso é bastante estudado, só que tem um problema. Eu já li livros e mais, para fazer essa pesquisa da mente revolucionária, eu li livros e mais livros e mais livros e mais livros e mais livros.
sobre magia na Idade Média, magia na Renascença, né, magia no Iluminismo, alquimia, não sei o quê, tudo isso tratado como se esses elementos fossem criações culturais de uma outra época. Eu nunca vi um sujeito que dissesse, não, para eu estudar, né, alquimia no século XVIII, eu preciso ver algum alquimista operando agora. Ou para estudar a magia, eu preciso estudar algo desses fenômenos metapsíquicos e parapsicológicos. E curioso, existe esse estudo também. Quando você vai na faculdade de medicina, de psicologia, tem os caras que estudam esses fenômenos direitinho, né? Mas não há a menor ligação entre eles e o pessoal da história e das ciências humanas. Eu digo, mas escuta, mas que magia é essa da qual você está contando a história? Se você nunca viu um sujeito praticando magia. Por exemplo, as pessoas no século XVI acreditavam que acontecia isso assim, assim, assim. E você sabe se acontece ou não? Você testou? Você não é iluminista kantiano que tem que testar tudo? Ou seja, você cria também, na dimensão da história das ciências humanas, um mundo fictício. Quer dizer, você transforma tudo aquilo que se passou no passado em crenças. Coloca entre parênteses a relação entre essas crenças e a realidade concreta. Curioso, existem sentenças dos papas, várias, que dizem que a magia é eficaz. Ela é condenável, ela é errada, é pecaminosa, mas ela funciona. Não toda magia, evidentemente, tem um monte de charlatão também. Mas, se nenhuma operação mágica jamais funcionasse, a sobrevivência de civilizações inteiras, inclusive a civilização moderna da Renascença, seria inexplicável. Se todo mundo só acreditava em besteira, e se nós só passamos a descobrir a realidade agora, foi só a história, os historiadores do século XX que descobriram a verdade, falaram, poxa, então é um descompasso muito grande, eles estavam todos fora da realidade, até que chegou você e descobriu, estudou a história, você descobriu tudo o que se passou. Isso é uma hipótese tão louca que não merece ser levada em consideração. Ora, eu desde o início que eu comecei a estudar essas coisas, eu sabia que precisava articular uma coisa com outra. Quer dizer, que se eu nunca vi, vamos dizer, um alquimista num laboratório fazendo as coisas dele, eu não sei como é que ele está fazendo lá, como é que eu vou estudar alquimia do século XVI? É uma coisa inteiramente absurda. Quer dizer, se você não tem nenhum conhecimento da matéria, você não pode ter conhecimento da sua história também. Você não pode entender a sua história. É a mesma coisa que eu querer estudar a história da criação de cachorro sem eu saber o que é um cachorro. E, no entanto, isso é regra geral. Eu digo para vocês, eu jamais encontrei um único historiador do período, incluindo Francis Yates, que tivesse a menor preocupação de, peraí, eu tenho que ler uns livros de parapsicologia, essas coisas, porque os caras estão estudando esse negócio hoje. E muitas coisas que eu acredito que eram criações culturais e arbitrariedades da mente humana, às vezes não são. Às vezes são fatos da ordem física. São uma física sutil, porém. Por exemplo, o famoso experimento de Kervran. Eu já contei para vocês. Acho que eu já mencionei isso aqui. Um cientista chamado Kervran, que ele descobriu que em regiões onde não existe cálcio, os criadores de galinha têm um problema. Porque se não tiver cálcio, a galinha não pode fazer o ovo. E, no entanto, as galinhas de onde não tem cálcio produzem ovos tão bons quanto os de qualquer outro lugar. Então, o que ele descobriu? As galinhas comiam coisas que tinham sílica. E o seu organismo transformava a sílica em cálcio.
Então dizem, epa, mas isso aí é transmutação da matéria, então as galinhas são alquimistas. Eu digo, mas se uma galinha pode transformar sílica em cálcio, um alquimista, um Isaac Newton, talvez seja capaz de fazer algo melhor. O que tem de errado nisso? Então, por exemplo, quando as pessoas descobriram, e quem descobriu foi Lord Keynes, o economista, né, escreveu um brilhante trabalho sobre Newton. Né, ele comprou os manuscritos de Newton. Ele era muito rico. Lá um leilão, ele comprou e foi ler. Na hora que ele foi ler, ele disse que, mas Isaac Newton praticamente só tratou de alquimia a vida inteira. Quando não estava tratando de alquimia, estava tratando de assuntos bíblicos. E quando não estava tratando de assuntos bíblicos, daí, nas horas vagas, ele criou lá a teoria da gravitação. Então, mas como é que... Daí todo mundo ficou escandalizado. Mas como uma inteligência como a de Newton se dedicou a isso? Eu falei, bom, Newton se dedicou a isso porque ele percebeu que ali havia algum problema a ser estudado. Né? E vocês não perceberam nem isto. Ora, como não perceberam nem isto, e como consideram que todo esse negócio do ocultismo, magia e tal, é o lado escandaloso, então o que eles têm que fazer? Eles têm que falsificar retroativamente a história da ciência moderna, né, e sumir com todos os elementos mágicos, que foram justamente os que inauguraram a grande mudança. Note bem, quando a autoridade da igreja, a autoridade intelectual da igreja começa a vacilar, quem é que entra no lugar? São os cientistas? Não, são os magos, alquimistas, astrólogos, macumbeiros, etc. São estes. Então, quer dizer, tudo isso serviu para minar a autoridade da igreja. Né? Depois de feito o serviço, bom, agora nós vamos varrer as poeiras para baixo do tapete, né? E nós vamos dizer que foi um negócio chamado ciência moderna. Mas acontece que vocês, praticantes da ciência moderna, vocês, no fundo, vocês estão todos maçons. Então, tudo que vocês estão negando em público, vocês chegam lá na loja e vocês fazem aqueles rituais que são astrológicos, alquímicos, místicos, etc, etc. Sabe quando eu comecei a pensar nisso? Um dia que eu fui falar eu estava procurando apoio dos ex-alunos do Mário Ferreira dos Santos para ver se a gente fazia uma equipe para trabalhar os manuscritos dele. Porque no fim não fiz equipe nenhuma, estou trabalhando sozinho nisso até hoje. Tem gente que publica texto do Mário Ferreira, mas publica como está e não faz nenhum trabalho filológico em cima, o que é um crime. É um crime. Você reeditar os textos do Mário no estado em que estão é um crime. Né? Mas tem muita gente ganhando dinheiro com o crime. Né? Agora que eu já popularizei o Mário, todo mundo, vamos editar os livros do Mário, vamos editar. Então pega aqueles textos do jeito que está, então uma verdadeira merda, um desastre editorial, fora do comum, e reedita, que põe lá uma introdução, né? E diz que está fazendo alguma coisa. Daí, mas eu inicialmente procurei o auxílio dos ex-alunos do Mário. Né? O sujeito mais dedicado que tinha, eu não podia contar com ele, porque ele estava tentando sintetizar o Mário Ferreira dos Santos com o Wilhelm Reich. Então ele tinha criado uma sua confusão particular. Eu falei, bom, no fim, ele está interessado em Wilhelm Reich, não vai dar. Bom, eu falei com outro. Né? Assim, muitos empinavam o narizinho. Tem um sujeito até famoso, não vou dar nem o nome dele. Dizia assim, o Mário foi um bom intérprete de Nietzsche, né? É mesmo. Então, eu digo, mas meu filho, ele foi um bom intérprete de Nietzsche na juventude, antes dele se tornar o Mário Ferreira dos Santos. Quer dizer, o Mário que escreveu sobre o Nietzsche era criança. Quer dizer, o Mário teve o estalo dele aos 42 anos, e daí que ele virou o Mário Ferreira dos Santos. Quer dizer, você está falando de uma coisa que já passou, que não é o verdadeiro Mário Ferreira do qual eu estou falando, né? E por fim cheguei num, que era um sujeito importante em São Paulo, e também empinou o narizinho e falou, não, mas o Mário tinha aqueles negócios esotéricos, aquela coisa. Eu digo, mas peraí, pelo que eu saiba você é maçom, meu filho. Então, você é esotérico, porra. Você vai dizer que na maçonaria vocês ficam fazendo o quê? Estudando física? Não, vocês fazem aqueles rituais, né? Tem aquela descida aos infernos, tem o gabinete de reflexão, tem toda aquela parafernália simbólica, ritual, que o René Guénon explica tão majestosamente, que está tudo ligado a doutrinas metafísicas. Né? Tudo isso é esoterismo. Quer dizer, você está aí praticando esoterismo, empinando o narizinho porque o outro é esotérico. Isso é uma hipocrisia, evidentemente. Isso aconteceu, sei lá, quase 30 anos. Né? Mas aí eu comecei a dar tratos à bola e vi, né, como este desejo de ocultar o ocultismo era uma coisa generalizada.
Eu faço conta, mas meu filho, se você vai lá na maçonaria, você faz todos aqueles ritos, e depois você cospe em cima do ocultismo, você está cuspindo em cima de você mesmo. Isso aí você está criando uma imagem externa, tá certo? Que não corresponde à realidade. Então você tem aí várias camadas de falsificação. A primeira, vamos dizer, é a famosa matematização dos objetos que se substitui à presença real dos objetos. Leibniz dizia que se você tiver todas as características quantitativas de uma coisa, você ainda não explica a existência dessa coisa. E você também não sabe o que ela é. Então ele diz, olha, tá, esse negócio de matematizar as medidas está tudo muito certo, só que você tem que saber o que você está medindo. E o que, esse o que é dado pela velha teoria aristotélica da forma substancial. Então se você tiver a forma substancial, aí você sabe o que você está medindo. Senão você troca os objetos pelas suas medidas. E você diz somente as suas medidas, e está falando de um mundo hipotético. Claro que, tecnicamente falando, esse mundo hipotético vai corresponder ao mundo real, porque você está falando apenas de certas relações isoladas que permanecem relativamente constantes. Tá certo? Mas você não está falando da natureza real, você está falando, quer dizer, das ações humanas praticadas em cima do mundo real. Né? E você, na verdade, você não é que você... Hoje em dia se diz que a ciência gerou a moderna tecnologia. Eu falei, mentira, a tecnologia é que impera sobre a ciência. Ela manda na ciência, faz o que quiser. Tá certo? Com o agravante de que não existe um só aparato tecnológico que possa ser reduzido a um único princípio científico. Todos exigem articulação pragmática de princípios incomunicáveis entre si. Você não consegue achar um princípio comum. Eu já expliquei isso em outras aulas, não precisamos voltar. Ainda agora do fato concreto e depuração abstrativa, que tem até uma apostila no meu site. Então, essa é a primeira mentira. Segunda mentira é a de que houve uma revolução científica. Não houve uma revolução científica, houve uma revolução ocultista. Da qual, aos poucos, foi saindo o que vocês chamam de revolução científica. Mas ela não sai por ruptura. Vocês não romperam com o mundo do ocultismo. Vocês apenas o encobriram. E ele está presente ainda. E isso está, vamos dizer, à medida que as pesquisas avançam, isso vai ficando cada vez mais claro. Cada vez mais claro. Então, em terceiro, você tem vamos dizer, a falsificação da própria história das ciências. Então, mas onde é que você pretende chegar com tudo isso? Em parte, você tem o fenômeno da paralaxe cognitiva, tá certo? O fenômeno vamos dizer, da proliferação de falsas autobiografias, como a do René Descartes, ou Michel de Montaigne e outros tantos. Né? Você tem, justamente nesta época, surge a concepção do mundo como teatro. Onde até, vamos dizer, Descartes, quando ele escreve a parte científica da sua obra, ele faz como se fosse um teatro, uma obra de ficção. Quer dizer, começa a vir, vamos dizer, e essa é a situação no qual nós estamos. Uma mescla de ficção e realidade, e uma mescla indistinta do que era a cultura popular na Idade Média com o que era a cultura letrada, que de repente fica quase impossível você contar a história. Então, o famoso iluminismo, né, na verdade, foi um obscurantismo. Encobriu tudo para que a gente não entendesse nada.